Meus irmãos, muito bom dia. Está dando para escutar bem aí atrás? Não vou nem colocar o microfone tão perto da boca, não, senão acho que fica até pior, né? Meus irmãos, que alegria poder estar aqui nessa manhã, vendo todos vocês aqui da frente. Enquanto eu estava ali no banco, lembrando dessa semana, me lembrei que Deus me trouxe a essa igreja 25 anos atrás. E eu sou filho de oração das Déboras da nossa igreja. E hoje, para mim, estar aqui na frente, podendo ser o mensageiro da palavra de Deus. Olha, é uma alegria para mim, mas eu imagino que para vocês tem que ser algo para que possa encorajar a caminhada de vocês. Em silêncio, aquelas Déboras se reuniam aqui e saibam que dá fruto, deu fruto. Oi? Todos os dias pela manhã, né? Todos os dias pela manhã. Saibam que vocês estão num caderninho, viu? Mas esse caderninho é bom. E eu me lembrava ali, antes da gente entrar na nossa reflexão de hoje de manhã, da quantidade de coisas que Deus fez na minha vida. Essa semana é uma semana de morte e ressurreição. Você já parou para refletir sobre isso? Quando você se converteu ao Senhor? Quando você tentou endireitar os seus caminhos, tortuosos caminhos, de que Deus te livrou? De que Deus fez resplandecer em sua vida algo que estava morto, desenganado, e que você consegue se reerguer, ressurgir junto com Jesus? E essa é a primeira parte. Eu gostaria de já começar orando e você orasse junto comigo, mas em silêncio, que você pudesse agora se lembrar nessa Semana Santa, o que Deus fez na sua vida? Quem poderia ter sido você? Ou quais eram os rumos que você estava tomando na sua vida? E que agora, a partir desse evangelho, que a gente vai lembrar ao longo de toda essa semana, o que resplandeceu e tem resplandecido diariamente na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque estamos aqui nessa manhã, na manhã de domingo, dia 2 de abril, ó Pai, e nós reconhecemos, ó Deus, que na caminhada da vida, muita coisa foi feita, muitas coisas boas, nem tão boas, estávamos perdidos, ó Pai, mas o Senhor um dia nos achou. Se estamos aqui presencialmente, ou do outro lado da tela, foi porque o Senhor um dia nos achou, porque o Senhor um dia, ó Pai, veio, ó Pai, ao nosso encontro, o Senhor, ó Pai, fez morada em nossas vidas, e nós queremos reconhecer aqui, nessa manhã, que se hoje as palavras que saem da minha boca são de esperança, são de fé, é porque o Senhor trabalhou em meio à desesperança em minha vida, e eu sou grato, ó Pai, às mulheres dessa igreja. Eu sou grato, ó Deus, a essas vozes de silêncio, essas vozes que estão nas mentes, ó Pai, nos corações de cada uma das Déboras da nossa igreja, que oram pelos seus filhos, filhos de sangue, mas também filhos do coração, que o Senhor possa abençoar através delas cada ministério da Igreja Presbiteriana da Glória, da sede e também das congregações. Nós louvamos e te bendizemos o Senhor, porque só o Senhor merece realmente toda a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de pedir a todos que possam abrir suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Neemias, deixa eu só puxar por aqui. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Acompanhem todos, por favor. Diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas,
e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Fazem com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhes respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas, e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E então uma carta para Zaf, para a guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do montouro, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei e entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha.
E eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita Tobias, o servo amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meus irmãos, nessa manhã, eu gostaria de refletir junto com vocês sobre algo que nos incomoda, algo que nos inquieta, algo que nos faz refletir em alguns momentos da nossa vida. Afinal, qual é o meu propósito? É sofrer? É passar alguns dias bons e depois sofrer pelas agruras da vida? Afinal, qual é o meu propósito? Neemias, um homem com propósito. Eu sou um cinéfilo de carteirinha, sempre que eu posso, eu gosto de assistir a filmes, e gosto muito de filmes de história real, ou baseado em histórias reais. E eu me lembro, não vou dizer que eu não chorei porque eu chorei, mas me lembro de assistir um filme chamado A Procura da Felicidade. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir esse filme. Esse filme mostra um pai divorciado, cheio de sonhos, com um filho embaixo do braço, sem uma casa para morar, morando nos banheiros públicos das rodoviárias do lugar onde ele estava, em profunda derrota moral, foi largado, abandonado pela sua esposa, e agora ele com um filho embaixo do braço, precisa dar a volta por cima, mas aquilo que poderia ser tão fácil, a cada momento do filme mostra que não tem nada pior, tão ruim que não possa piorar um pouco, e o filme vai sendo narrado, até que em algum momento da história, depois de muito insistir, muito persistir, abandonar muitos dos seus possíveis caprichos para poder viver do que sobrava e ter que ver o seu filho pedindo por algo que ele não pudesse comprar, de se alegrar e encher os olhos de lágrimas com um chocolate que poderia dar ao seu filho. Um dia, depois de toda de sua luta, uma pessoa chega para ele e pergunta: e aí? Agora que deu certo, você conseguiu, você conquistou o seu tão sonhado emprego com fatias milionárias daquela empresa, e perguntou a ele: foi fácil até aqui? Foi fácil até aqui? E ele, com os olhos cheios de água, balançou a cabeça: não foi. Mas será que isso é felicidade? Será que ter esse sucesso profissional seria, então, o tão sonhado propósito? Será que agora ele tinha, no meio dos seus possíveis novos bens, encontrado um propósito na vida? Em 2010, o então senador Cristóvão Buarque, que já foi candidato a presidente da República, lançou um projeto de lei, uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, a sexta, tem Vitor aqui e tantos outros advogados, onde fala sobre os direitos sociais, e a ideia dele era implantar no Brasil o direito de cada brasileiro de ter felicidade, ou de estar o mais próximo possível dessa tão sonhada felicidade. Será que o nosso propósito na vida
seria através dessa emenda no dia em que nós fôssemos mais felizes? Será que no dia que a gente fosse mais sorridente, existe até terapia do riso? Será que rir de tudo também é um propósito de vida ou da vida? O nosso breve catecismo diz que, inspirado em Coríntios, Salmos e Romanos, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Talvez aqui sim, nós estejamos muito mais próximos de encontrar a tão sonhada ou tão sonhado propósito das nossas vidas. Rick Warren, que é um grande autor evangélico, tem um livro que é recomendável a todos nós, e talvez muitos pregadores já tenham citado esse livro, que se chama Uma Vida com Propósito. Você não está aqui por acaso. Uma vida com propósito, você não está aqui por acaso. Eu super recomendo, quem não teve oportunidade ainda, que possa ter acesso a esse livro. Mas eu vou dar o que ele chama hoje de spoiler. Spoiler é você já contar uma coisa antes da pessoa saber. Né? Então, quando você vai fazer um spoiler de um filme, não me conta o final não, peraí, eu estou ainda na metade, eu estou iniciando o filme agora. Então, spoiler seria isso. Mas a sinopse do livro, a parte de trás do livro, a contracapa do livro, diz o seguinte: segundo ele, a maioria dos livros de autoajuda sugere que descobrimos o significado da vida e o sentido da vida quando procuramos dentro de nós, como se fosse uma busca interna. No dia em que você se conhecer mais, você saber os seus pontos fortes e fracos, talvez nesse dia você teria um propósito de vida. Segundo ele, os livros seculares, ou em alguns livros de autoajuda, essa reflexão que a gente pode chegar. Mas ele insiste em dizer, nessa obra literária, que devemos começar a encontrar o nosso propósito de vida a partir de Deus, nosso Criador. Em suas palavras, fui criado por Deus e para Deus. Fui criado por Deus e para Deus. Talvez aí nós estejamos muito mais próximos de encontrar o propósito da nossa vida. Mas Neemias, tentando se aprofundar no propósito da sua vida, ele começa a desvendar esse mistério, que ora é a certeza absoluta de que nós precisamos buscar a Deus de todo o coração e devemos amá-lo, adorá-lo. Mas ele, inconformado, ele, incomodado, fez uma pergunta. E a partir de uma pergunta, como lemos no texto, ele começou a esmiuçar, a se aprofundar naquilo que seria o seu propósito de vida. E aí, já começa a nos questionar. E aí? E o seu propósito de vida? Qual seria então o propósito dos meus 40 anos, dos seus 30 e poucos anos, como já dizia a canção? Qual seria o seu propósito de vida? Mas temos que falar também sobre Neemias. O livro é de Neemias. Neemias faz parte dos livros históricos, de 12, ele é o 11º. É um homem que foi governador, e governador de uma cidade até então persa. E ele, como governador, reergueu um muro de 4,5 quilômetros, 12 metros de altura, com 38 torres, em 52 dias. Esse era Neemias. O nome já dizia o que ele estava fazendo no mundo.
o Senhor consola, reanima, fortalece e levanta o ânimo. Esse é o significado do nome Neemias. Essa cidade que ele reconstrói, chamada Jerusalém, até os dias de hoje ainda existe. Essa cidade que ainda pode ser vista. Essa semana nós vamos falar sobre um Jesus que por ali passou, mas passou porque o que Jesus viveu começou a partir de Neemias, da reconstrução dos muros. Mas para falar de Neemias, de um governador, de um homem que conseguiu reconstruir essa cidade, é necessário para a gente valorizar a história de Neemias, contextualizar o que estava se passando naquele momento, naquela época. Olha, dia 22 agora, nós fomos descobertos por Pedro Álvares Cabral, com as suas 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, ali em Abrolhos, em Porto Seguro, há 1.500 anos atrás. E é como se Jesus, que nessa semana nós falaremos tanto, ele olhasse, assim como hoje a gente olha, tentando entender Pedro Álvares Cabral, há 500 anos, há 523 anos atrás, é Jesus tentando olhar lá para trás e ver que o seu povo tinha sido levado cativo pela Babilônia. Porque foi isso, há 586 antes de Cristo. Os persas fizeram um cerco por volta de Jerusalém. E Jerusalém era tão fortificada, era tão bem estruturada, que o cerco foi feito em janeiro e somente em julho eles conseguiram uma brecha nos muros. E a partir daquela brecha, então a cidade foi saqueada, os muros foram derrubados, o templo que havia ali dentro foi derrubado, e então o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Ficou apenas uma parte, alguns poucos, talvez os mais idosos, talvez os mais feridos, talvez aqueles mais convalidos, ficaram poucos ali. Narra a história que depois Jeremias voltou, e ficou apenas Jeremias, e colocaram um governador, para que pudesse estar tomando conta de quem ficou. Mas talvez os selecionados a dedo, esses foram levados cativos para a Babilônia. E dizem até os estudiosos, Jerusalém está como se nós estivéssemos no Oceano Pacífico, e diz que Babilônia está no Oceano Atlântico. E os estudiosos dizem até que o significado dessa passagem é como se Caim tivesse saindo do Éden e indo para fora, rumo ao oeste, ao leste. E a Babilônia significava isso. Significava esse distanciamento de Deus. Mas, quase 50 anos depois, em 536, 37, 539, os persas chegaram naquela cidade, chegaram na Babilônia, e passou a ser o maior império de todos os tempos. Os persas, que até então nós tínhamos apenas a Babilônia, a força da Babilônia imperando naquele tempo, os persas passaram a ser os mais fortes de todos por terem derrotado os babilônios. E ali, Ciro, o grande, incomodado por Deus, ele resolve, além de ter tomado tudo, incomodado com uma parte do povo que estava ali, disse: eu decreto que vocês possam voltar para Jerusalém, e como prova da minha apoteose, do meu poder, vocês vão construir lá em Jerusalém um templo. Depois, o seu filho, depois de 8 anos, o seu filho passa a governar.
Dario I é que acompanha essa caminhada e essa obra. Em 515 o templo fica pronto. Eram os tempos do profeta Ageu e Zacarias. E logo depois Malaquias, porque Xerxes I veio, Assuero, veio a assumir e também conseguiu transformar aquele ato, não como um ato que devesse toda a atenção do império. Foi apenas com Esdras, lá já nos idos de 486, quase 100 anos depois, que mais de 42 mil pessoas, lá com Dario, fazem essa travessia do leste para o oeste, de regresso, de volta às promessas de Deus, de volta ao templo de Deus, de volta àquilo que Deus tinha reservado para o seu povo, e o povo tinha se desvirtuado. Foi nessa caminhada que em Esdras é feito o segundo movimento de retorno. E aí a gente chega na história atual, onde nós temos Artaxerxes. Artaxerxes vem a ser aquele rei aonde Neemias trabalhava como garçom. Parece hoje não um emprego tão bom, um emprego tão valioso, mas naquela época não era qualquer um que era selecionado para poder ser o garçom do rei. Mas é importante que a gente possa entender nessa narrativa que Deus está sempre em busca de juntar o seu povo. E é necessário que a gente faça esse reforço. Quando a gente lê na letra fria, nós não nos damos conta que a todo momento Deus nos separa o melhor. Deus preparou o Éden, nós estamos rumando contra Deus, no sentido oposto a Deus. Mas Deus nunca desistiu de você, nunca desistiu de mim. Ainda que tudo que você faz tenha consequências, porque esse mundo jaz no maligno e tudo que se faz tem a sua própria consequência. É como se a gente quisesse botar o dedo na tomada e não tomar um choque. Tem a sua própria consequência. Mas Deus, como peregrino que é, Ele nos acompanha em meio a cada uma das dificuldades que a gente muitas vezes puxa para a nossa vida. A gente, por achar que é tão competente, que é tão suficiente, a gente se machuca muito. Mas Deus nos acompanha em meio às dores, em meio às dificuldades, porque a história comprova que ainda que dure 100 anos, ainda que dure 50 anos, mas Deus está sempre desejoso em resgatar o seu povo. E essa semana é uma semana de resgate do povo. É uma semana onde nós somos irmãos de Cristo, nós descemos a sepultura junto com Ele, mas nós nos reerguemos também, mais fortes, mais confiantes numa vida eterna. Neemias, um jovem muito bem sucedido. Jean-Jacques Rousseau diz que o homem é produto do meio. Se você nasce num lugar onde que as oportunidades não são boas, as pessoas escolhem coisas ruins, a chance de você ser mais do mesmo. Mas se você é um jovem bem-sucedido, se você é muito bom no que você faz, se você tem sucesso em tudo aquilo que você bota a mão para fazer, você também é produto do meio. Possivelmente, como Jesus disse ao jovem rico, larga tudo que você tem, larga tudo que você tem e segue-me. Ele não conseguiu fazer com facilidade. E aqui nós estamos falando de um jovem que comia e bebia do melhor da terra. Literalmente comia e bebia do melhor da terra, porque, irmãos, eu não sei quantos são curiosos como eu, mas a história mostra que naquela época
Se você for ver, um filho passa o governo para o outro com 8 anos de diferença, poucos conseguem ter uma longevidade no cargo, porque era comum que se você tomasse qualquer vinho ou comesse qualquer coisa que te desse, a chance de você empacotar em seguida e aquele que te deu tomar o seu cargo era muito grande. Então o rei, eu sempre falo com o meu barbeiro, eu venho sempre aqui porque eu confio que você está com essa navalha aí, não vai se aborrecer comigo, não vai, né? Porque por uma navalhadinha errada, eu perco meu pescoço. E por um gole errado, Artaxerxes podia ter o seu cargo colocado no chão. Então, por onde ele andava? Se era o maior império daquela época, você acha que as melhores casas de campo, as melhores casas de praia, eles tinham do bom e do melhor, e quem estava ali, junto, a tiracolo, no banco da frente, talvez, de uma carruagem, ou o que quer que seja daquela época? Neemias. E a gente pode dizer, que crente foi Neemias, que homem que entendia o seu propósito, um homem que tinha tudo, do bom e do melhor, inclusive a confiança do seu Senhor, mas mesmo assim, ele talvez já tinha sido ministrado, que o fim principal do homem é adorar o seu Deus e amá-lo de todo o seu coração. Foi assim que Neemias se condoeu por aquele povo. Foi assim que ele chorou amargamente pela história do seu povo. Em 1980, não sei quantos aqui são dessa época, eu sou de 83, mas os meus pais, eles nos passavam muito da cultura daquela época. Eu me converti nessa igreja, nem sempre eu fui da igreja, e nem sempre a minha família também foi da igreja. Hoje nós temos a alegria de ver minha irmã, que se converteu aqui também nessa igreja, hoje mora fora do país, não sei se ela vai estar vendo essa mensagem depois, a minha mãe. Então hoje nós temos uma alegria muito grande, mas nem sempre foi assim. Mas eu me lembro de uma música que tocou muito na minha casa, e talvez tenha tocado muito na casa de vocês também, chamada Sweet Dreams. Até hoje nos stories alguém bota uma musiquinha dessa, porque a melodia é gostosa de ouvir. E essa música diz assim: doces sonhos são feitos disso. Quem sou eu para discordar? Eu viajo pelo mundo e pelos 7 mares, todos estão à procura de algo. Alguns deles querem usar você, alguns deles querem se acostumar com você, alguns deles querem abusar de você, alguns deles querem ser abusados. Doces sonhos são feitos disso. Quem sou eu para discordar? Eu viajo pelo mundo e pelos 7 mares, todos estão à procura de algo. Mantenha sua cabeça erguida, siga em frente. Todos estão à procura de algo. Neemias era um homem que viajou pelo mundo, talvez não pelos 7 mares naquela época, mas tudo que era mundo, que se conhecia, Neemias passou. Mas ele ainda estava à procura de algo. O mundo está sempre à procura de algo. Quantas vezes você e eu, nós não temos aquilo que a gente ainda não pôde conquistar, que é do mundo, e a gente sente que nos falta tudo porque não temos aquilo. Mas saiba você, a partir dessa canção, a partir dessa lição, que tudo que você pode conquistar nesse mundo, no dia que você conquistar, seja o carro, a casa, todas as coisas que você quer conquistar, você ainda estará à procura de algo. Porque o seu propósito não mora, não se encontra, não se junta aos bens que você conquistou. Apesar de ser muito bom, Neemias é um homem que teve o privilégio de ir e voltar.
Não, você pode ir, depois você volta. Fica tranquilo. É bom ter tudo, mas que o seu propósito não seja no que você tem, mas no que você conquistou pela figura de Jesus. O que Neemias nos ensina em 3 pontos. O primeiro ponto: perceba-se como membro do corpo de Deus. Perceba-se como membro do corpo de Deus. Se você tem propósito, se agora o propósito arde em você, se agora você percebe que é bom ter, mas é melhor ser, e é melhor ser de Deus, ser de Cristo, isso é muito melhor. Agora você faz parte de um corpo. Um é dedo, outro é braço, outro é perna, um é cabelo. Não sou eu a parte do cabelo do corpo de Deus, tenha certeza disso, porque eu não tenho, então talvez eu seja uma outra parte, mas todos nós somos parte do corpo de Deus. E se você, convicto que todos nós devemos ser, de que fazemos parte do corpo de Deus, é necessário lembrar que, por mais que nós tenhamos, a busca primeira precisa ser pelas coisas de Deus. Se você é parte, você precisa buscar a Deus como parte que você é. Você tem o seu bom emprego, mas primeiro o reino dos céus, e as outras coisas, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você quer ter propósitos, se você quer aprender os propósitos de Neemias, é necessário que você se entenda como corpo de Deus, e como corpo precisamos buscar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Você, como corpo de Deus, não pode ser indiferente. O texto, no versículo 3, mostra o Neemias quando perguntando sobre a sua igreja, quando perguntando sobre o seu povo, quando perguntando sobre sua parentela, aonde o seu pai estava enterrado, ao dizer que estava em ruínas, ele chorou amargamente. Você se importa quando você vê alguém da igreja desempregado? Você se importa quando você vê alguém da igreja que perdeu um ente querido? Você se importa quando você vê na sua igreja que não tem coisas que você gostaria de ter, eventos, atividades? Você se importa, você ora por isso? Porque aqui mostra um homem que não se conforma com o que vê. É o de sempre, é o que a gente... Todo mundo vai passar cedo ou tarde, daqui a pouco ele tem que superar, ela tem que superar. Você chora com essas pessoas, porque viver em propósito, ser corpo de Cristo, é chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram. Você e eu temos conseguido dizer: olha, eu tenho visto você no seu trabalho, parabéns pelas atitudes, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua grafia na caneca, parabéns, que coisa linda, parabéns. Você tem se alegrado com os que se alegram e chorado com os que choram. Segundo ponto, para a gente aprender com Neemias a ter uma vida com propósito. Não espere estar preparado para agir, mas confie que Deus te preparará ao longo da caminhada. Não espere estar preparado para agir, mas confie que Deus te preparará ao longo da caminhada. E nós vemos aqui, no versículo 2 do capítulo 2, o rei perguntando: por que você está triste? Esse rei que não deixa de ser rei, que dá liberdade àquele que te experimenta o seu pão e experimenta o seu vinho, antes de você comer, para saber se pode comer mesmo. Mas esse rei é um rei que se importa, mas o servo de Deus, ele consegue ser sincero sobre os seus sentimentos. Diz que a passagem que Neemias conheceu a realidade do seu povo, até esse momento, com o rei Artaxerxes,
onde ele pergunta por que ele está triste, que é uma tristeza diferente, é uma tristeza de coração. Diz que possivelmente durou 4 meses, até que ele tivesse coragem de não conseguir mais esconder os seus sentimentos na presença do rei. E ele então se arrisca, essa é a palavra que diz, ele com medo fala o que estava acontecendo, o porquê da sua tristeza. Você que não tem preparo, você que às vezes acha que não é a melhor pessoa para fazer aquilo que te incomoda, às vezes é dar aula, às vezes é falar, às vezes é cantar, eu não me sinto preparado, mas eu preciso me expor. Se aquilo te incomoda, se aquilo te inquieta, e você, como incomodado que um dia perguntou, por que é assim? Por que está acontecendo com os meus irmãos? O que está acontecendo com a cidade dos meus pais? Você passa a ter cumplicidade nas respostas. Eu não sei, Carreta, não sei se é de Max, eu não sei se foi uma pessoa que ele conhece, mas eu me lembro que Max uma vez disse o seguinte, que quem faz perguntas tem que se comprometer com as respostas. Não sei de quem é essa frase, mas eu acho que se aplica bem a Neemias. Neemias não só fez a pergunta, mas se comprometeu com a resposta. E aí, ele se expôs. Mas quando ele se expôs, ele percebeu que teve uma reação. E ao perceber que teve uma reação, ele fez uma oração. Mas como que ele fez uma oração? Que tempo ele tinha para fazer uma oração? Se você não se sente preparado para fazer aquilo que te incomoda, aquilo que você percebe que não está bom, mas que ao fazer essa pergunta você pode contribuir, seja financeiramente, seja com palavras de incentivo, seja você mesmo fazendo, seja você procurando quem é que você pode ajudar de alguma forma. Então, há diferentes modos de você ser útil no seu incômodo. A oração, a gente pode até dizer, ter uma expressão para isso, que se chama epifânia ou epifania. A epifania é como se você tivesse que tomar uma decisão e de repente recebesse alguma coisa do céu. E um estalo aparecesse, você falando, nossa, agora eu sei como que eu vou resolver isso. Isso é uma epifania. E ele fez essa oração. E quantas vezes você vai para um lugar, para o trabalho, você vai com um cliente, ou você precisa de algum resultado, você precisa, às vezes, dizer alguma coisa para alguém, e de repente você não sabe o que dizer. Aqui ele te ensina a exercer a oração curta, a epifania, dizendo, Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como fazer. Me dá agora uma luz, e de repente, podemos aprender com Neemias, ore a Deus em todos os momentos, não importa se é uma oração longa, média ou curtinha, mas faça uso da oração, porque se somos corpo, se estamos envolvidos, é preciso que usemos todas as armas que estão à nossa disposição, porque temos um propósito. E aí podemos dizer também que Neemias, que expressou seus sentimentos, orou, essa epifania, ele se colocou à disposição das oportunidades. Às vezes, queremos muito alguma coisa e temos medo de aceitar, temos medo de pegar o desafio. Diz que cavalo que se passa selado, que é como se fosse oportunidade, não passa 2 vezes. E o que Neemias nos mostra é que passou a oportunidade. O rei perguntou, o que você quer que eu faça? Ele poderia dizer, não, só me deixa chorando, só me deixa aqui amargurado, eu vou melhorar, eu vou ficar bom. Não. Me deixa reconstruir, me deixa voltar à cidade dos meus pais estão enterrados lá. Eu sei que está bom aqui, eu sei que você me trata bem, eu sei que você confia em mim, mas deixa eu voltar lá. É a minha história. Deixa eu cuidar do meu povo. Eu faço parte daquele povo. Eu não posso permitir que depois que eu fiquei sabendo o que eu fiquei sabendo, eu não posso agir de forma indiferente, eu não posso dizer que está tudo bem, não está.
Ainda sobre esse aspecto de nós não estarmos preparados, eu quero te dizer que, possivelmente, Neemias também não estivesse tão preparado assim, porque alguns historiadores dizem que Neemias, diferente de Davi, diferente de outros grandes combatentes, possivelmente Neemias era um eunuco. Eunuco tinha os seus órgãos genitais cortados, porque o texto fala que Neemias servia também a rainha, e nenhum rei deixava um rapaz novo chegar perto de uma rainha, se não fosse castrado. Neemias, hoje a neurociência nos diz que o que faz o tônus muscular, o que faz crescer pelos no corpo de um homem, se chama testosterona. E a testosterona, ela vem no homem a partir de uma glândula chamada hipófise, que está no centro do nosso cérebro, uma glândula endócrina que comanda todo o nosso corpo. A parte da endócrina do corpo é toda a partir dessa glândula pequenininha, do tamanho de uma ervilha, chamada hipófise. Ela manda um hormônio chamado FSH no ovário da mulher, que produz estrogênio, do estrogênio o corpo lúteo se transforma em progesterona e assim sucessivamente, e vocês têm um ciclo menstrual. No homem, o FSH se transforma no testículo em testosterona, o FSH. Esse homem não tem testosterona. E o que dá virilidade ao homem? Quando você vê que o cara, às vezes, toma anabolizante, o que ele está tomando? Testosterona. Nessa época, não era uma época em que as coisas se resolviam no diálogo. Não, era na força do braço. E Neemias não estava preparado para poder guerrear. Ele não era o mais forte. Ele não podia dizer como Davi, eu já derrotei um urso, já derrotei um leão, já... Não. Da parte dele, não. E a gente vê um homem que não estava tão preparado, mas aceitou ser preparado ao longo da caminhada. E aí, meus irmãos, aceitou o desafio, vai para a cidade, vai à noite para a cidade, e ele faz uma coisa que nós, principalmente o brasileiro, temos muitas dificuldades: planejamento. Planejamento. Quantos de nós atrasamos contas, nem sempre é porque não temos dinheiro, mas porque esquecemos mesmo? Quantos de nós deixamos as coisas para cima da hora? E diz que ao receber a oportunidade, Neemias pega apenas o seu cavalo, não mais do que isso. Nenhuma outra pessoa, nenhum magistrado, somente o necessário. E vai fazer uma inspeção em tudo aquilo que estava destruído. E aí, um filósofo francês, chamado René Descartes, apresentou aquilo que seria chamado de método cartesiano. O método cartesiano se consiste em 4 passos, e esses 4 passos do método cartesiano, hoje é utilizado até dentro da medicina. E quando ele chega para poder fazer uma vistoria, consegue-se perceber com tranquilidade que talvez se aplicasse muito bem o método. E esse método todos nós devemos aplicar na nossa vida, porque aqui nós percebemos um homem que não tem força, mas que Deus deu para ele inteligência, sabedoria, estratégia, e todos nós podemos aprender. Primeiro passo do método cartesiano: evidências. O que está acontecendo? As muralhas, elas têm 4,5 km, eu meço 4,5 km. Ela tem muitas pedras, eu precisaria de quantas pessoas para poder retirar essas pedras? Quais são as evidências? O que eu estou vendo de destruição? Vamos ver, meu casamento está por acabar. O que evidencia? Nós estamos sendo desrespeitosos, nós estamos sendo mais amigos do que um casal, nós não tiramos tempo para a gente. Eu chego em casa e agora toda semana a gente se vê uma vez na semana, eu passo mais tempo fora, eu não tenho alegria de estar em casa. Evidências do que derrubou o seu muro. O que derrubou
as suas muralhas. O que derrubou as suas muralhas no trabalho? Olha, eu deixei de aprender, as evidências, eu deixei de aprender, eu fiquei ultrapassado, olha, eu também fui desrespeitoso com as pessoas, eu também não soube tratar as pessoas como deveria tratar. Evidências, o que evidencia a queda das muralhas. Segunda parte do método cartesiano, a análise. Item a item. Espera aí, como que nós esfriamos aqui esse relacionamento? Foi como que isso chegou? Porque eu só fico fora de casa. Análise de cada item, separadamente, tudo. Eu sempre falo que eu não atendo profissionais, eu não atendo crentes, eu atendo seres humanos. Porque tudo que você fala com o ser humano, ele pode usar em qualquer lugar. Então, evidências, análise. Item a item, o que me fez chegar até aonde eu estou. Ou com as muralhas caídas, derrubadas, desguarnecido, com as flechas prontas para me derrubar. Porque é isso que significa a queda das muralhas, a queda das suas defesas. Terceiro ponto do método cartesiano, ordem, organiza. Começou por esse ponto, depois a gente acabou chegando no outro ponto, em outro ponto, e aí o quarto ponto, a quarta parte do método cartesiano, enumere o que você pode fazer para melhorar ou para resolver tudo que você está vivendo. Se você tem problema financeiro, quais são as evidências do seu problema financeiro? Olha, minha conta está zerada. Quanto que na sua conta está zerada? Se você não está conseguindo abrir uma empresa, qual é o tipo de empresa? É começar a fazer o passo a passo, evidências, análise, a ordem e a enumeração. Espera aí, eu posso começar por aqui? Olha, eu simplesmente posso voltar para casa. Eu simplesmente posso começar, às vezes, sendo um pouco mais atencioso. Eu posso simplesmente, às vezes, ajudar a lavar uma louça. Eu posso, às vezes, começar fazendo alguma coisinha para a gente ir retomando aquilo que se perdeu. Aonde as suas muralhas caíram. E aí, meus irmãos, a gente vê um Neemias que sabe o que precisa ser feito, mas agora ele percebe, depois de fazer a vistoria, que nada do que precisa ser feito consegue ser feito sozinho. Se você tem propósito, não ache que o seu propósito é sem envolver ninguém. O seu propósito só pode ser vivido, só pode ser mantido, se você conseguir envolver pessoas certas, as pessoas que te complemente naquilo que te falta. Às vezes você precisa de um educador financeiro, às vezes você precisa de um médico, às vezes você precisa de um terapeuta, às vezes você precisa de um empresário, que você tenta fazer suas coisas todas sozinhas, e às vezes não tem quem tome conta das suas mídias sociais, ou que você precisa de gente. Você precisa de gente para orar junto com você, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Sozinho, nós não conseguimos viver o nosso propósito. E aí, além da gente reconhecer em primeira instância a necessidade da gente se complementar por pessoas que têm habilidades que nós não temos, é necessário que a gente aprenda a ser gentil com as pessoas que agora a gente entende que nós precisamos dela. Nós escutamos todos os dias algumas pessoas dizerem: eu não preciso de ninguém, eu faço sozinho, ninguém sabe fazer como eu faço. As pessoas são lerdas, as pessoas não têm capricho, as pessoas não querem fazer, não querem se dedicar. E a gente acha que vamos reconstruir uma muralha de 4,5 km, de 12 metros de altura, com 38 torres de vigia, sozinhos. Mas eu não estou falando só da muralha, eu estou falando do casamento, estou falando da vida financeira, eu estou falando do trabalho, eu estou falando da vida eclesiástica, em tudo. As maiores dificuldades que você passar, não é sozinho,
Mas você precisa cuidar das pessoas que chegam até você. Seja gentil, use palavras doces, agradeça, reconheça. Perceba o esforço. Não é tão bom quanto você, mas a pessoa está fazendo o melhor que ela pode. O nosso melhor, cada dia, ele melhora. Mas é o melhor para hoje. Reconheça com seu filho. Reconheça que seu filho está tentando, às vezes, fazer uma cama que ele nunca fez, e a gente está lá, não, mas ainda falta uma dobra. Seja gentil. Reforce o esforço, a dedicação, para que a gente possa estar ganhando mais adeptos à nossa causa. E por último, seja um facilitador. Seja um facilitador com as pessoas que Deus coloca na sua vida. Olha, meus irmãos, o texto nos mostra que Neemias não pegou as pessoas e colocou do outro lado do mundo. Ele pegou cada pessoa que estava mais próximo da sua casa, na sua função. Um era ourives, outro era pedreiro, cada um na sua função. Ele conseguiu fazer com que cada pessoa que tem sua habilidade pudesse render o máximo que ela poderia render. Ele envolveu as pessoas, ele trouxe para uma causa maior. Nós podemos nos envolver como um corpo numa causa maior, no avivamento da igreja. Mas para isso nós precisamos aproveitar o seu, o meu, o nosso melhor em cada lugar. Se você tem um foco na família, que seja na família. Se for com os adolescentes, se for, não importa, mas que você possa se colocar à disposição e que nós possamos envolver as pessoas naquilo que ela tem mais facilidade para fazer, naquilo que talvez seja mais possível para ela. Porque as pessoas não nascem prontas. Nós não estamos aprendendo que as pessoas precisam estar prontas. Então vamos ter que ter muita paciência com o nosso marido, com os nossos filhos. Eles não nasceram prontos. Nossa esposa nasceu na outra cultura, na outra família, ela é de um jeito totalmente diferente da gente, e ainda é uma mulher, ou ainda é um homem, que tem, por questões hormonais, situações totalmente diferentes. A sua esposa, a minha esposa, todos os dias do mês você vai perguntar a ela se ela está num ciclo menstrual de 28 dias, por que ela está triste? Ela vai falar, eu não sei, eu só quero chorar. São hormônios. É preciso que a gente reconheça as pessoas como elas são, e que aquilo que você não pode mudar, que você beije, que você aceite. Se seu filho não é tão bom quanto você tem coragem de aceitar ele como ele é? Porque Neemias precisava fazer uma obra, e não sabia quanto tempo ele iria passar ali, porque os inimigos eram muitos, e você tem que ter todas essas certezas, porque os inimigos, o Sambalate, Tobias, Gesem, eles aparecem. É só você começar a querer seguir a Cristo, é só você começar a querer ter uma vida nova, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, que você vai incomodar. E é preciso que você se prepare para as vozes que você vai ouvir, vozes internas e em outros momentos, vozes externas. Esse menino nunca vai ser igual a você, nunca vai ser bom. Essa menina não quer nada da vida. É a sua patroa que tem problema. Minha esposa, se eu tivesse outra esposa, se eu tivesse outro marido. Se a minha vida fosse melhor, se eu tivesse mais condição financeira. As palavras que nós ouvimos, Sambalate, Tobias, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. É necessário que a gente entenda que às vezes pessoas da nossa família, não são elas os problemas, às vezes elas estão sendo só usadas. Para ela, às vezes, uma palavra, nossa, nem lavou as coisas direito, para ela não tem nada, mas para você. E é importante que você possa ter essa compreensão. Sua luta não é contra o seu marido, sua luta não é contra o seu filho, sua luta não é contra a sua esposa. É preciso que você se complemente das pessoas que têm habilidade que você não tem, que você seja gentil com sua filha e que você tenha a coragem de amá-la ou de amá-los como eles são.
fazendo o melhor que podem. E se o inimigo que está lá fora possa ser identificado, as palavras, as pessoas, não tem problema, mas que você possa usar as pessoas que estão no seu trabalho, as pessoas que estão na sua igreja, as pessoas que estão na sua casa, não os coloque como sendo seus inimigos. Ainda que as palavras sejam duras, mas você precisa de aliados, você precisa de todos eles para conseguir reconstruir os seus muros. E por último, meus irmãos, o que a gente pode entender dessa reflexão de hoje é que não basta apenas ter um templo. A história mostrou que antes das muralhas foram reconstruído o templo. E não é por acaso que cada ordem está sendo distribuída na Bíblia. Porque o templo representa o que está mais dentro, o que é mais interno, para depois construir as muralhas. Que você possa entender que tudo que você vai melhorar na vida primeiro está em você, no seu espírito, na sua conexão com Deus, nas habilidades que você tem trazido para perto de você através de outras pessoas e que você tem desenvolvido dentro de você. O templo. Mas, ao reconstruir o templo, saiba que tão importante quanto o templo é reconstruirmos as muralhas. Porque as muralhas representam proteção. Se você quer vida nova no seu casamento, não dê carona mais para qualquer moça. Não fique de conversa fiada, às vezes, em alguns horários, em alguns locais. Se você quer construir muralhas, se você quer proteger o seu templo, algo que foi tão custoso para você, foi tão difícil para você conseguir ter essa nova vida, ter esse novo momento, onde parece que você não quer que acabe nunca um culto, que você não quer que uma oração termine nunca mais, é preciso tomar conta da sua muralha. E fazer a muralha é se proteger daquilo que um dia te fez cair. Se você precisou de um método cartesiano para reconstruir, utilize também para lembrar de tudo que te fez cair, tudo que te fez chegar no endividamento que você tem, tudo que te fez chegar numa situação onde você não tem mais amizades, onde você não consegue ter uma pessoa para chamar de confidente, de amigo, de um filho que possa sentar com você e falar: me ensina isso, mamãe, ou papai, porque você só sabe de tudo. Não, é necessário que a gente reconheça o que nos fez chegar aonde nós chegamos. E por último, meus irmãos, é necessário que você, ao fazer o seu templo, ao construir a sua muralha, selecionar quem entra dentro dos seus portões. Quais são as pessoas que você chama para a sua vida? Quais são as músicas? Quais são, às vezes, os hábitos? Quais são as rotinas que você tem ou que você deveria ter e não tem? Sejam rotinas para cuidar do seu corpo, da sua parte cardiopulmonar, seja da sua rotina, as mulheres de fazer os seus exames, os seus periódicos, os homens também de poder entender que a idade chega para todos nós, o seu PSA e tantos outros, ou o toque. Tome conta de quem você deixa entrar dentro da sua cidade. Que nessa manhã Deus possa nos abençoar para, antes de reconstruirmos as nossas muralhas, que possamos reconstruir o nosso templo. E que no momento certo usemos de métodos, porque às vezes nós não podemos usar a força, nem tudo é na força, muitas coisas são no jeito. E hoje não se resolve mais na força, nem no trânsito. Até no trânsito é melhor dizer que o meu advogado vai te procurar. E que a gente possa, entendendo que é preciso estratégia, depois que você montou o seu templo, a sua muralha, que você possa cuidar do que entra dentro dessa cidade que você quer chamar cidade de Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã.